Hoje o tio Cabuloso está felizão, o rifle comprido está de volta. E não é nenhuma piada de cunho sexual, não, meus filhos. Ken Parker está de volta às bancas. E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos ao Olhar Cabuloso. Meu nome é Rodrigo Seixas, vulgo Cabuloso, e esse é um canal de quadrinhos, cara, que se propõe a ser um pouco diferente da maioria dos canais que a gente vê por aí, né? Porque, assim, a gente tem uma variedade, graças a Deus, a gente tem uma variedade imensa hoje de canais de quadrinhos no Brasil, onde nós temos pessoas muito bem gabaritadas para falar desse, agora nem tanto, mas temos editores, temos desenhistas, temos, diversas personalidades, né, falando sobre quadrinhos aqui no Brasil, só que vários desses se dedicam às novidades de quadrinhos no Brasil, aos checklists, a debater os lançamentos, a debater o que é, mais do que lógico, né? Afinal, a coisa tem que andar, tem que se mover. Então, cara, às vezes alguns temas eu acho que fica meio que perdido, assim, alguns temas vão se perdendo, porque óbvio, o mundo tem que andar e infelizmente algumas coisas vão ficar para trás. O que eu ando querendo fazer com esse canal aqui, com o Olhar Cabuloso, é trazer conteúdos que eu não encontro muita informação nos sites, nos canais, né, de quadrinhos por aí. Então eu vou falar aqui, cara, de muita coisa velha, muita coisa underground, e além do underground, muita coisa do mainstream que ficou para trás. Eu quero trazer muito esses elementos, essas curiosidades, né, diferentes, que eu mesmo sempre faço uma pesquisa e não encontro muita coisa. Eu falei, já que não tem, eu vou falar a respeito, já que ninguém falou, ao invés de eu ficar reclamando que não tem, eu vou falar sobre essas coisas, beleza? Só que esse vídeo aqui, ele vai ser meio que uma mistura dessas ideias, uma mistura desses elementos, né? Porque ao mesmo tempo que eu vou falar sobre uma novidade, né, um lançamento que está chegando por aí, que o pessoal fez um anúncio, que é a volta de Ken Parker, né, para as bancas brasileiras. Eu não sei se vem para as bancas, se vem para livrarias, eu não vi a notícia direito, eu só vi que a Mitos vai trazer de volta Ken Parker. E isso, cara, me deixou muito feliz, porque meu amigo André Comanche, ele perguntou para mim, ele disse, velho, quando teve esse anúncio, o pessoal disse, Rodrigo, velho, qual é desse Ken Parker? Todo mundo fala desse Ken Parker, todo mundo louva pra caramba, qual é desse Ken Parker? Porque todo mundo ama. Seja conciso. Eu não consigo ser conciso, tá? Vocês vão perceber nesse vídeo que eu não consigo ser conciso, principalmente quando é para falar sobre Ken Parker, eu não consigo ser conciso, certo? E tem uma coisa interessante, que é a seguinte, primeiro eu fiquei impressionado que André nunca tinha lido Ken Parker, depois eu fiquei revoltado que André nunca tinha lido Ken Parker, como assim, pô? Você nunca leu uma das maiores obras de quadrinhos da história? E depois eu entendi, eu falei, nunca leu direito mesmo não, por um motivo muito simples. Ken Parker, por mais que ele seja tratado, sempre foi tratado com carinho, sempre foi bem lançado aqui no Brasil, ele nunca foi um cult, nunca foi um hit. Ele nunca foi um hit, ele sempre foi um cult. Ele é italiano, assim como o Tex, saiu pela Bonelli durante um período, e, cara, mas ele nunca teve essa popularidade que o cowboyzão Tex tem e sempre vai ter, certo? Ken Parker, ele é diferente em diversos aspectos, por mais que esteja naquele guarda-chuva, né, do faroeste, do oeste e tudo mais. E eu vou explicar aos pouquinhos o que acontece. Vou explicar para vocês quem é Ken Parker, beleza? Vamos comigo então? Vamos entender quem é Ken Parker? Ken Parker é um personagem criado pelo Giancarlo Berazzi e pelo Ivo Milazzo, dois autores italianos que criaram uma história com um personagem que ia um pouco além daquela lógica, né, do cowboy americano que ele tanto amava, né, tanto ama publicar, que sempre vai ter como seu carro-chefe e grande figura o Tex Willer. No caso do Ken Parker, a gente tem umas histórias muito mais densas, muito mais profundas. Ele foi criado em 76, né, por essa dupla de personagens, e ao invés de pegar um personagem com uma característica muito bem definida, eles
meio que transforma aquela coisa mais do... Porque se você pegar Tex é um super-homem, ele é falível e tudo mais, mas ele é sempre aquela coisa do John Wayne, aquele cara infalível, tal, não sei o quê. O Ken não. Ken, ele é muito falho, ele é um personagem muito humano, muito falho. Tanto é que você vai desvendando o passado dele aos poucos, né, ao longo das mais de 50 edições que ele teve. Não, obviamente, pô, 50 edições comparado a um Tex, a uma parada do Bonelli é muito pouco. Porque assim, mesmo as histórias são muito mais sérias, muito mais complexas, muito mais aprofundadas do que a gente vê no Tex. Não que as histórias de Tex não tenham seus momentos mais aprofundados, de narrativas muito bem exploradas, como é o caso, né, do que a gente vê na Tex Gigante, por exemplo, e algumas outras, Tex Série Ouro e tal. A gente tem isso, mas imagine você pegar as melhores histórias de Tex, como Patagônia, por exemplo, e você ter isso, cara, todo mês. Todo mês você tem uma garantia de que você vai ter uma história extremamente elaborada, profunda e pesado não é o termo. Assim, você vai ter momentos em Ken Parker que são extremamente pesados, mas eu acho que é denso. É denso em volume do que você está lendo. Ah, Rodrigo, é denso, tipo, vamos lá, usando termos mais comuns, a lamúria, assim, tipo, pesado, sei o que. Você tem esses momentos, mas na maioria das vezes você vai ter de tudo. Você vai ter aventura, você vai ter investigação, você vai ter crítica, você vai... Uma coisa que eu garanto, você nunca sai incólume as histórias que o Berardi escreve. E, obviamente, você jamais vai sair incólume ao traço do Ivo Milazzo, tá? E é uma coisa também meio incomum de você ver nos quadrinhos italianos. Nos quadrinhos italianos, não, mas nos quadrinhos Bonelli, que é uma dupla fechadinha. Assim, fechadinha não é. Porque você, ao longo do tempo, você vai ter alguns artistas que vão auxiliar no processo de criação dessas histórias. Assim, vai ter uma série de artistas que vão se juntar ao Milazzo para ajudar a contar as histórias do Rifle Comprido, né, que ele ganhou esse apelido dos índios, né, os índios deram esse apelido ao Ken Parker. Inclusive é isso, né? Aí vem essa coisa, quem é esse personagem? Quem é Ken Parker? Ele é, cara, ele é meio que um arquétipo do americano explorador, do americano aventureiro, né? Ele é como se fosse um grande aventureiro. Ele já trabalhou para o exército americano, já foi scout do exército americano, ele já foi boxeador, ele já foi dono de fazenda, ele já viveu no meio dos esquimós, já viveu no meio dos índios. E, cara, cada história dessa é uma aventura imensa, gigantesca, muito ampla. O que a gente tem com Ken Parker, cara, é uma aula de pesquisa e execução de roteiro. Eu estou focando muito no roteiro porque, por mais que o Ivo Milazzo seja um desenhista extraordinário, e talvez, cara, um dos meus desenhistas favoritos de todos os tempos, é com certeza o meu desenhista italiano favorito de todos os tempos, o Ivo Milazzo, porque o desenho dele é quase caligráfico. Ele foi desenvolvendo, inclusive, esse estilo mais caligráfico, né? Um desenho mais solto, mais expressivo, não é tão denso, tão achurado quanto você vê em outros artistas da própria Bonelli, né? Não tem, não, ele trabalha com muito branco, com muita aguada, é um desenho muito limpo, muito... você respira e ele cria cenas maravilhosamente lindas, cria uma fluidez nas cenas de ação, cara, que são invejáveis. Tem sequências de ação, cara, em Ken Parker que você fica amarrado assim, você fica, meu irmão, isso foi irado. Você tem uma sequência muito grande, mas o brilho que você vê que é para bater num Ivo Milazzo desenhando, o Berardi chega e faz um roteiro que você fica, meu irmão, caraca, foi o que eu acabei de ler aqui. Você vai, né, chega na banca, imagina, para quem chegava na banca, principalmente quando ia comprar lá pela editora VEC, né, que foi a primeira a publicar o Tex aqui, inclusive no Brasil ele saiu, né, pela editora VEC, 2 edições pela Best News, se não me engano, depois saiu pela Mitos e finalmente ela saiu numa edição bem legal da Cluck, né, pelo selo Tapejara.
que lançou em sua totalidade em uns álbuns mais ou menos luxuosos assim, e pelo que eu entendi, a Mythos agora quer lançar essas paradas com um formatão de 50 edições de luxo, e isso vai ser lindo. A gente vai falar de novo sobre isso um pouco mais pra frente. Mas voltando, né? O Ken Parker, cara, ele tem essa coisa, né? É um personagem que é meio que um arquétipo. É o arquétipo do herói, é o arquétipo do aventureiro. E isso é que vai dar a graça das aventuras. Você começa meio ali com elementos da Guerra Civil Americana, você vai ter também a coisa, né, do massacre dos índios Cherokee, você vai ter ele se relacionando com esquimós, cara, às vezes no Canadá, às vezes você vai ter, não sei se é no Canadá, são histórias que eu não lembro aqui, você vai ter histórias da exploração, do avanço do oeste, você vai ter, e o mais legal sobre Ken Parker é a forma como Berardi joga toda a sua erudição e, vá por mim, não é pedante, não é pedante, é um cara que já leu muito, já, e tem histórias, cara, que ele bota, por exemplo, ele bota Ken Parker para se encontrar com Ambrose Bierce, ele bota ele para se encontrar, tem uma edição, mas não sei se é aqui no Brasil, não sei se foi a edição 50, não lembro direito, foi que saiu primeiro pela Best News, que foi a revista Boston, que é uma das que eu mais gosto, mostra Ken Parker meio que voltando para se encontrar com sua família, aí não sei se nessa edição ele descobre que tem um filho, e ele vai ficar com o filho dele, só que o pano de fundo de toda essa coisa muito emocional que está acontecendo com Ken Parker, ele viaja, né, de trem para ir para Boston e tudo, e essa viagem acontece dentro desse trem, tá tendo um encontro, cara, com os principais detetives da literatura, velho. Então você vai ver ali, velho, todo mundo. Você vai ver os personagens do Edgar Allan Poe, você vai ver, vai estar lá o Sherlock, vai estar lá o Dupin, vai estar todo mundo lá nesse esquema. Então ele vai colocando todo mundo. Ele mostra uma edição que tem uma edição que tem a Jenny Calamidade, se não me engano. Tem uma edição que tem o Wild Bill Hickok. Você vai ter uma galera, esses personagens mais famosos assim do Velho Oeste, da literatura. E é uma coisa tão legal, cara, de se ler. Quando você termina uma edição de Ken Parker, você sabe que leu algo além do padrão ali. Você falou, caralho, isso aqui é diferente, velho. Dá um gosto de você saber que você foi na banca, pagou na época era quanto? Pronto, nessa aqui mesmo, que eu vou falar muito dessa história já já. Eu paguei R$5,50 numa obra-prima que eu não encontro, cara, em livros que custam 300 pau. Sacou? R$5,50, papel jornal. Eu vou falar já já dessa história em específico. E você vai ter muita coisa nisso. Então, cara, essa é a resposta que eu posso dar para André, cara. É uma história, Ken Parker é uma história muito bem bolada, muito bem pesquisada, muito bem executada, muito bem desenhada. E talvez por esse motivo também, que ela possa não ter encontrado um público tão grande nas bancas, assim, entendeu? Por ser uma história que não é, às vezes não é tão digerível, assim, as ações dele às vezes não eram muito claras, as histórias às vezes davam uma arrastada, com muito papo, muito diálogo, às vezes você bota você para botar na sua cabeça para ficar um negócio meio mais pesado, assim, mas é muito sobre a execução. E é aí que entra essa maravilha aqui em específico, que foi o que me fez ficar apaixonado por Ken Parker, a história Terra de Heróis. Vamos falar sobre ela? Terra de Heróis saiu aqui no Brasil em 2001. A Mythos lançou essa história em 2001. E ela, cara, é a história mais diferente que você vai encontrar em Ken Parker. E ela é que vai provar o meu ponto de vista de que isso aqui não é uma coisa comum de se encontrar. Imagina, o cara tá na banca, vai ler uma história em quadrinhos, tipo, eu quero ler uma revista tipo Tex. Imagina, chega o seu avô, seu pai, qualquer pessoa, tipo, Rodrigo, compra uma revista tipo Tex. Aí vê Ken Parker. Aí tá o cara com um tiro no peito, uns malucos. Faroeste?
E os caras com um monte de cara com esquema nazista de moto atrás. Olha esse efeito aqui de neve mesmo, de névoa. Que coisa linda. Isso é a capa. Isso é a capa, 2001. Aí você abre a revista e você tem uma, duas, três. A revista começa na página 25, porque tem 23 folhas só de texto de informação. Imagine, primeiro de tudo, a primeira característica de várias histórias que você vê em Ken Parker, a própria Mitos mesmo, ela toma um cuidado muito legal, não só nisso, mas da Bonelli e várias outras editoras. Eu não tenho essa edição na Tapejara, não sei se vai vir com esse texto, mas é por isso que eu guardo essa história com tanto carinho. É muito bem feita, é muito bem pesquisada. A edição é de quem? É do Elcio de Carvalho. Eu não sei dizer aqui quem. Aqui, ó, o editor é o Dorival Vitor Lopes. Dorival, tradução, adaptação, letras, cara, e são textos. O texto é adaptado, acho que da revista original, que é do Gianni de Pietro, O Segredo de Rifle Comprido, que fala, né, sobre a história do Ken Parker. E isso é que era legal, porque na época eu estava comprando Ken Parker em sebos, eu estava achando que algumas. E outra, é muito difícil, entendeu? Muito, aqui em Aracaju, pelo menos, é muito difícil achar Ken Parker em sebos. Então, o que eu consegui, eu peguei, né? Eu peguei o que eu consegui pegar da VEC, eu tenho A Balada de Petrochen, eu tenho Invasão de Washington, eu tenho várias outras aqui, e tem A Balada de Petrochen, que é muito legal, acho que eu já falei, e na banca, de repente você chega na banca e tá aqui, tá vendendo. Pô, imagina isso, no meio de super-heróis e Vertigos, John Constantines, Batmans e Authorities, que estavam saindo na época, esse 2001, né? Tinha isso aqui. Obviamente que meus colegas passavam longe disso, né? Meus colegas só liam Super-Herói e Vertigo, passavam longe disso, né? E o pessoal está em Tex, negócio de velho. Não, cara, isso aqui é uma das coisas mais diferentes, mais doidas que eu já li na minha vida, cara. Isso foi essa edição que me fisgou. O que acontece aqui? Já começa esquisito, porque na primeira cena, tá aqui, ó, todo em branco. Tá tudo em branco. E Ken Parker, isso num diálogo em off, você percebe que tem dois caras conversando. E quando você vê, são os próprios autores. Ken Parker puxa os dois para dentro da história e começa, velho, um exercício de metalinguagem. Na história, os três personagens principais da história são Ken Parker, Giancarlo Perazzi e Ivo Milazzo. Os três, velho, vão viver uma aventura, e isso aqui meio que, eu não sei, a revista estava prestes a dar o cancelamento, e eles tinham acabado na última história, supostamente Ken Parker tinha acabado de morrer, eles tinham acabado de matar o cara. E aí ele tava puto, vocês me mataram, que não sei o que, e começa um debate, eles conversando, brigando, e eles meio que vão se entender, e eles começam a tentar, veja, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Onde é que eu tô? Que lugar é esse vazio aqui? E ele meio que me percebem e vão descobrindo no meio do caminho que eles estão no limbo dos heróis, no limbo dos quadrinhos. Só que não é só dos quadrinhos, cara. Você vai ter heróis, personalidades de todos os tipos, literatura, mas principalmente dos quadrinhos e do cinema. E você vai ter os grandes vilões do cinema, grandes heróis, todos eles se encontrando para entender o que é esse grande fenômeno. E aí tem toda a brincadeira com o nazismo, o grande vilão da parada, que representa ele, é óbvio, o imenso, em todos os sentidos nesse caso aqui, o Orson Welles, cara. Eles botam o Orson Welles como grande vilão. E já começa para mostrar a crueldade desses caras, eles estão torturando o Zorro. A primeira cena, a cena de abertura desses caras é Orson Welles interpretando e eles torturando o Zorro. Tem uma cena que, no caso, pô, não vai ser spoiler, porque é uma história de 2001, que saiu aqui no Brasil, e quando isso aqui for sair aqui pela Mitos, já vai estar bem longe, daqui uns 2 anos. Então você nem vai lembrar. Que é o seguinte, cara, eles estão torturando. E sabe, tá ligado aquela cena que sempre rolava no seriado, e volta e meia o cara fala, vamos revelar a origem do herói, tal, ou vão tirar a máscara do herói. E eles tiram a máscara, numa cena muito doida, que quando eles tiram a máscara do Zorro, daqui pra cima não tem nada. É vazio. O rosto do Zorro, por trás, não interessa. O que interessa é que Zorro é um herói. É Dom Diego, né? Ele, se não me engano, né? Não interessa Dom Diego de la Vega, eu acho. Não interessa Dom Diego.
o herói sem a máscara não é ninguém. Não tem rosto. O rosto do herói é a máscara. Entendeu? É essa a grande diferença que você vai ter de um Ken Parker para outro. Você vai ter esses momentos. E essa história, A Terra de Heróis, ela é recheada disso. Ela é recheada desses momentos. E tem momentos aqui, cara, que são... Não, eu não sei se é uma despedida que eles iam escrever aqui, eu não sei, até hoje, assim. Eu preciso, inclusive, reler. Eles têm cenas aqui, cara, que eles... Inclusive, eu tenho uma foto com o Ivo Milazzo no FIC, né? No FIC 2013, ele tava por aqui. E tem uma cena muito bonita, velho, que eles encontram todos os personagens que eles criaram, estão nesse limbo dos heróis. Ah, vocês esqueceram a gente e tal. Então esses personagens estão todos lá. Então tem uma cena que esses personagens se abraçam. O Ken Parker, o Detetive Marvin, o Tiki. Tiki tem ali, né? Inclusive ele lançou a minha encadernada também. A minha autografada também, do Tiki. Então esses personagens se abraçam. E é um momento muito terno, tipo, e eles ficam olhando assim, tipo, pô, velho, nossos filhos ali, aí que massa. É muito bonito, cara. Essa cena. Inclusive, quando eu lá no FIC, eu pedi para ele autografar, eu levei, né, a minha edição, né, e eu pedi para ele autografar essa cena específica aqui dentro. Não é a minha autografada aqui, a autografada lá dentro. Então, tem essas cenas. Outra cena muito bonita, logo na sequência, é quando aparece o Alberto Brettia. Eles eram amigos, né, do Alberto Brettia, que eles encontraram o Brettia no limbo dos heróis, velho. Olha que homenagem da porra eles fizeram pro velho. Ah, não, tá legal. Pô, Alberto Brettia, cara, no limbo dos heróis, junto com Zorro, Tarzan, Robin Hood. E o texto, né, do Piero traz também uma coisa interessante, que é explicar, né, tipo, da importância de heróis, porque é que o mundo precisa de heróis, qual é a necessidade, qual era o plano dos caras de você cortar figuras heróicas, porque aí você vai criar uma geração muito mais cínica, uma geração entupida de cinismo, de desconfiança, de dúvidas, e assim, muito mais frágil na hora de tomar decisões que deveriam ser um pouco mais acaloradas, né? Veja onde é que o cinismo da minha geração levou a gente, né, Brasil? Mas vamos bola para frente, né? Bola para frente. E essa é a grande importância. Por isso a grande importância de você ter Mitos relançando uma HQ dessa de novo, seja nas bancas, seja nas livrarias, seja na Amazon, seja onde for. Precisamos de Ken Parker. Precisamos de Ken Parker nas bancas de novo, para que a gente entenda o quão grandioso, maravilhoso é esse universo dos quadrinhos. Beleza? Então eu espero que André Comanche, meu brother, vocês não decepcionem, e quando vocês virem isso aqui na Amazon, na Mitos, na banca, peguem. Peguem. Eu garanto que é não só a Terra de Heróis. Onde você vê esse nomezinho aqui, ó, Ken Parker, peguem. Peguem, que é garantida uma das melhores leituras que vocês vão ter na vida de vocês. Beleza? Prometo ser mais frequente aqui, tá certo? Nesse espaço. Curtam aí, compartilhem. Se vocês gostaram desse vídeo, tem que me acostumar a falar essas coisas, né? Curta, compartilhe essas coisinhas aqui. E prometo ser mais frequente nisso. Vou tentar dar um tratamento muito melhor, muito mais apropriado para os meus vídeos. Já melhorei aqui o meu cenáriozinho, né? Então, senhores, sejam muito bem-vindos ao Olhar Cabuloso e até a próxima.